Boa noite a todos, mais uma vez, e boa noite principalmente àqueles que nos ouvem de longe. Desde já um abraço muito forte a todos. Eu não vou começar a numerar aqui um a um, porque senão não fazemos outra coisa, senão mandarmos abraços a muitos irmãos que nos ouvem, mas não quero deixar de mandar um abraço muito especial à nossa irmã Filomena. Nós ouvimos há pouco os cumprimentos dela e o carinho que ela tem para connosco, e desde já um abraço muito forte. Já oramos por ela também, por aqueles irmãos também que ali dedicam o seu tempo a estar com ela e a revelar-lhe amor e carinho, mas acima de tudo a estarem de volta da Palavra de Deus. Um abraço muito forte para todos, e para aqueles que nos ouvem, para o nosso irmão Carlos, que não está aqui connosco, mas vai estar daqui um bocadinho, nosso irmão Alberto, José de Carvalho e muitos outros que nos ouvem de longe. Vamos dar início então e vamos ficar de pé e vamos ler a Palavra de Deus. E estamos a estudar a carta aos Colossenses, capítulo 3, e vamos então fazer a leitura da palavra. E o Senhor diz-nos assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maldicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. E podemos sentar, foi a leitura da Palavra de Deus. Vamos então passar e vamos ouvir o nosso irmão Alberto, e depois a seguir passamos para o nosso irmão Carlos. Graças a Deus por mais esta reunião de oração, comunhão e estudo da Palavra de Deus. Louvo ao Senhor por cada irmão que se interessa em adorar o Senhor através das Escrituras. Colossenses capítulo 3, indo agora para o verso 2. Pensar nas coisas que são de cima e não as que são aqui da terra. As coisas que nós procuramos, que desejamos, que sonhamos, revelam muito daquilo que somos, daquilo que queremos de fato. Mas será que a propaganda, novelas, filmes, a mídia tem cada vez mais formado o nosso caráter, despertado o nosso desejo e sonho? Isso vai nos levar à avareza, isso vai nos levar a um materialismo, a um egoísmo. Mas a palavra de Deus coloca que a fé cristã, ela vai mexer com todos os nossos valores. Paulo, escrevendo a Tito, no primeiro capítulo, no verso 16, diz que eles conhecem a Deus, mas negam em suas obras, em suas práticas. A vida cristã, ela é completa, ela é plena. E não podemos desassociar a adoração da nossa vida prática, rotineira, cotidiana.
Como transformar então os nossos pensamentos em pensamentos de pessoas celestiais, pessoas que estão aquém do nosso tempo, do nosso mundo? Romanos capítulo 12, no verso 2, nós temos a exortação do apóstolo Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui Paulo está falando do ser completo que adora ao Senhor. A mente e o coração é que determina as nossas ações. O coração como ponto de partida, Paulo diz aqui em Romanos 12, sim, é o ponto de partida para toda transformação. Este pensai, que está em Colossenses 3, no verso 2, é um imperativo, e no original ele teria uma tradução um pouco mais objetiva se fosse dito: fixai a vossa mente, o vosso pensamento. Fixai então o refletir, o cogitar, o ruminar das ideias, dos desejos, das vontades, nas coisas que são de cima, pois é para lá que estamos caminhando. A nossa vida se estende para lá e não é um fim em si mesmo aqui na terra. Primeira carta de João, no capítulo 2, no verso 15 até 17, reflete bem o que Paulo está ensinando. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, pois o amor do Pai não está nestas coisas. Tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Somos mais do que egocêntricos. Devemos ser, portanto, cristocêntricos, livres para buscarmos a vontade de Deus para as nossas vidas, buscar os interesses de Cristo. E sabemos que o interesse de Cristo é a nossa salvação, é estarmos junto a Ele, assim como Ele tem nos dado o seu Santo Espírito para vivermos esta vida. Cristocêntrico, queremos dizer com isso que devemos sofrer mudanças no nosso pensamento, desejos, vontades, sonhos e voltarmos para Ele. Deus nos faz e nos fez para sermos cidadãos celestiais. Já estudamos e estudamos muito sobre esta questão. Mas vejamos que muitas vezes o inimigo quer nos puxar para baixo e não fazer com que os nossos pensamentos sejam altaneiros, lá do alto. A lei da gravidade é irresistível. Isso nos faz lembrar do povo que Moisés tirou do Egito. Êxodo, no capítulo 16, verso 3, ou mesmo Números, no capítulo 11, no verso 5. Todo obstáculo, toda dificuldade, tribulação, adversidade, o povo murmurava, questionava a Deus e tinha saudades do velho Egito, do tempo de escravidão, das paneladas de cebolas. Muitas vezes agimos dessa forma como o povo que saiu do Egito. Temos saudades da velha vida. Que pensamento medíocre, que pensamento pobre, quando Deus está nos levando à terra prometida, terra que leite e mel produz. Assim também é a nossa vida celestial. Filipenses 4, no verso 8, Paulo sintetiza: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Que o Senhor nos ajude. Amém. Boa noite a todos. Hoje que estáis aí no culto de estudo bíblico e de oração,
na Quinta do Conde. Hoje é a minha vez, à semelhança do irmão Alberto, que já vem fazendo há muito tempo, para fazer a minha participação online, em vídeo, e isto acontece porque estou ausente daí. De qualquer das maneiras, quero mandar um grande abraço para todos. Este fim de semana estive em 3 assembleias aqui no norte do país e os irmãos, quer em Oleiros, quer nas Fontainhas, quer no centro, em São João da Madeira, enviam saudações para todos vós. E eu aproveito também daqui para mandar saudações e um grande abraço para o nosso irmão Alberto, lá no Brasil, e também a todos aqueles que nos acompanham através da internet. Eu gostava de então fazer uma pequena participação. Para mim é uma coisa nova, mas vou tentar fazer o meu melhor. De qualquer das maneiras, nós estamos na passagem de Filipenses, de Colossenses capítulo 3 e versículo 2, que diz: pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Depois de termos ouvido o irmão Alberto apresentar a sua vista deste versículo e destacar particularmente o aspecto prático que deve afetar a nossa vida, nós devemos nos lembrar que a nossa prática deve derivar sempre da doutrina. E ter uma compreensão clara da doutrina sobre esta matéria é fundamental para que a nossa prática não seja uma prática errada. E há muitos que, infelizmente, têm uma prática errada porque assentam em bases doutrinais que não são corretas para hoje na dispensação da graça. Eu estou a dizer isto porque, infelizmente, há muita gente que ainda não percebeu que Deus tem 2 povos distintos, um povo terreno e um povo celestial. Aliás, a chave da compreensão da Bíblia está na fechadura da Bíblia. E a fechadura da Bíblia é Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Sabendo nós que a Bíblia procura dizer muito em pouco, é um pouco estranho porque é que Deus, que poderia ter dito que no princípio criou o universo, teve o cuidado de, pelo contrário, detalhar e dizer criou os céus e a terra. E isto acontece porque logo no início da Bíblia vemos que Deus tem um propósito distinto para os céus e um propósito distinto para a terra. Tem de facto um povo celestial e tem de facto um povo terreno. E toda a Bíblia fala acerca disso. Evidentemente que a linha profética tem toda a ver com o povo terreno, fundamentalmente, e a linha do mistério, ou o segredo do amor de Deus que Deus tinha guardado desde todos os séculos e que só revelou a Paulo e através dele a nós, hoje na dispensação da graça de Deus, essa linha do mistério tem a ver com o povo celestial, que é a Igreja. Ora bem, eu estou a dizer isto porquê? Porque a passagem diz pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Infelizmente há muita gente que procura promessas que têm a ver com os crentes na terra, que não têm a ver com os crentes no céu, que é a Igreja. E é disto que estamos a falar. Portanto, termos uma compreensão correta doutrinal, para que, na verdade, possamos ter uma prática também correta. De outra forma, iremos ter práticas, ou procuraremos coisas e até agarrarmos a promessas que têm a ver com o povo terreno e não com a Igreja. E a Bíblia diz: buscai as coisas que são de cima, naturalmente as coisas celestiais, e não as terrenas, as coisas que são de baixo. E este aspecto é, para mim, um aspecto importante. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 40, o apóstolo Paulo disse: e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. E é importante nós percebermos isto na palavra de Deus. De facto, uma é a glória dos celestes e outra é a glória dos terrestres. Uma é a glória da Igreja e outra é a glória de Israel. Nós sabemos que a nossa vocação é toda ela celestial. Aliás, na carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes hebreus, diz ele que tinha uma esperança terrena, como nós sabemos. Contudo, quando a dispensação da graça entrou, ele disse: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Esses crentes hebreus, ao terem entrado na dispensação da graça de Deus, passaram a ser participantes desta vocação que nós temos, que é a vocação celestial. Portanto, a nossa vocação é celestial. Nós lemos na palavra de Deus que fomos abençoados, em Efésios capítulo 1 e versículo 3, fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Lemos que fomos ressuscitados juntamente com Cristo e Ele nos fez assentar
nos lugares celestiais. Lemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais. E, portanto, toda a nossa esfera de vivência tem a ver com as coisas que são de cima e não com as coisas que são da terra. E de facto, é estas coisas que nós devemos procurar. Gostava de também dizer uma coisa. Em Isaías, no capítulo 55 e versículo 9, existe um versículo muito conhecido que diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, também os nossos caminhos, podemos agora nós dizer, porque o que Deus está ali a dizer é que os seus caminhos são mais elevados do que os nossos, mas nós podemos dizer com base neste versículo que assim como os céus são mais altos do que a terra, também os nossos caminhos, que têm a ver com o povo celestial, são mais elevados do que os caminhos do povo terreno, mas muito mais elevados. Aliás, a palavra de Deus diz muitas coisas, não tenho agora aqui tempo para estar em grandes detalhes, mas quando no Sermão da Montanha, em Mateus no capítulo 5, lemos que os mansos herdarão a terra, evidentemente que isso não tem a ver connosco, membros do corpo de Cristo, participantes da vocação celestial. Nós não vamos herdar a terra. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 3, versículo 20, diz que a nossa cidade está nos céus. E, portanto, nós buscamos apenas as coisas que são de cima. Mas, ainda assim, há alguns que, por confundirem a esperança terrena com a esperança celestial e, ao misturarem os ensinos de ambas as esperanças, agarram-se depois a promessas que nada têm a ver connosco, como eu disse há bocado no princípio. Como disse o nosso irmão Daniel Ferreira, na escola dominical, este domingo, de manhã, na Igreja nas Fontainhas, onde eu tive o privilégio de estar presente e de ouvir o seu ministério, dizia ali bem, porque é que nós havemos, por outras palavras, porque é que nós havemos de nos agarrar a promessas que não têm a ver com o corpo de Cristo, quando as promessas que têm a ver com o corpo de Cristo são, de longe, maiores. Como diz este versículo em Isaías 55:9, e que eu parafraseei para nós, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os nossos caminhos são muito mais altos do que os terrenos. E também as nossas promessas são muito mais elevadas do que as terrenas. E como dizia o nosso irmão Daniel, e bem, e muito bem, dizia ele que, por exemplo, em relação à cura física, o apóstolo Paulo é muito claro em relação a nós, dizendo: a minha graça te basta. E também, portanto, nós temos algo muito maior e muito melhor desta maneira. E também como em relação às promessas para o povo terreno, relativamente à oração, em que diz: tudo o que pedirdes vos será concedido, isso é francamente menor do que aquilo que nós lemos da parte do apóstolo Paulo relativamente ao corpo de Cristo, ao povo de Deus cuja vocação é celestial, que diz que Deus agora, em relação às nossas orações, em Efésios no capítulo 3, ele diz que ele nos dará muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Portanto, nós não temos apenas o que pedimos, nós temos muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Daí que nós devemos, de facto, buscar as coisas que são de cima e não confundir as coisas que são de cima com as que são da terra. Para terminar, gostava de fazer referência a uma passagem que o apóstolo Paulo escreve, quando escreve a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 18, quando ele diz assim: e o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Ele me guardará para o seu reino celestial. E eu aqui, para concluir, gostaria que nós percebêssemos esta fraseologia do apóstolo Paulo. Porque nós, como ele, estamos guardados para o reino celestial. Mas não confundamos reino celestial com o reino dos céus, uma outra expressão e que nós encontramos na linha profética e particularmente nos evangelhos e dentro dos evangelhos, particularmente no evangelho de Mateus. Portanto, a expressão reino dos céus não significa reino nos céus. É um reino terreno cuja origem é celestial, porque será o Deus do céu que levantará esse reino. E por isso se chama reino dos céus. É um reino terreno, é o reino que o Senhor estabelecerá na terra quando vier em poder e grande glória e que reinará aqui por 1000 anos. Quando o apóstolo Paulo fala no reino celestial para o qual está guardado, e nós também, o reino celestial é o reino nos céus, não é na terra.
E, portanto, nós precisamos de compreender muito bem as coisas de facto que são de cima. Não confundamos reino terreno com reino celestial. Busquemos as coisas que são de cima, não as coisas que são da terra. Que o Senhor nos abençoe e que Ele continue a abençoar-vos aí, conforme a sua direção, conforme o seu propósito e também de acordo com os dons que Ele deu à sua igreja nesse lugar. Um grande abraço de saudades para todos. Amém. Mais uma vez, dou graças a Deus por estas duas participações do nosso irmão Alberto e do nosso irmão Carlos Oliveira. É motivo mesmo de nós darmos graças por estas tecnologias que nos permitem isto. Muito rapidamente, eu também não me vou alongar, é muito rápido, é um pequeno pensamento que eu queria deixar. E eu dou graças porque o apóstolo Paulo, de facto, era um homem, era um exemplo. E ele era um exemplo de um homem preso, mas de uma mente livre. E ele estava aprisionado, mas ele tinha uma mente livre. Infelizmente, muitas das vezes, nós vivemos num corpo liberto, mas de uma mente presa. E isso é mau. Porque quem nos dá a liberdade é a liberdade que nós gozamos através do Senhor Jesus Cristo. Ela é uma liberdade que nos dá prazer, nos dá ânimo, nos dá paz, ao contrário daquela liberdade que é uma liberdade física, que podemos fazer aquilo que queremos, mas vivemos aprisionados pelo pecado. E muitas das vezes, como crentes, mesmo como crentes, vivemos de facto assim, vivemos numa mente aprisionada pelo pecado. Mas claro que o Senhor pode todas as coisas e pode haver transformação. E o nosso irmão Alberto falava em Romanos, no capítulo 12 e nos versículos que ele citou, e que de facto nós devemos renovar a nossa mente constantemente. E nós vemos aqui nesta carta aos Colossenses que isso acontece, e o apóstolo Paulo fala nisto de uma maneira prática, e ele diz que de facto nós devemos o fazer porque somos uma nova criatura, porque temos um novo corpo, uma nova mente em nós, que devemos de facto exercitar a nossa mente e lá está, é revesti-la daquilo que é bom e despirmos-nos do velho homem constantemente. É algo que devemos nos disciplinar. E uma das coisas que devemos fazer para que possamos ter uma mente de facto livre, um pensamento, uma mente completamente liberta, é disciplinarmos a nossa mente. E nós vemos na carta aos Filipenses, podemos abrir muito rapidamente, na carta aos Filipenses, no capítulo 4 de Filipenses e no versículo 8, temos aqui uma diretriz que o apóstolo Paulo fala aqui a estes crentes, e ele diz: quanto aos mais irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. É ocuparmos a nossa mente com coisas boas, ocuparmos a nossa mente com isto. Quantas vezes ocupamos a nossa mente com coisas que não nos fazem bem, que não edificam? Coisas, mesmo às vezes, nós procuramos na nossa fraqueza ocupar a nossa mente com coisas que não prestam, com coisas que vão ocupar o nosso tempo precioso, porque o nosso tempo é muito precioso e não nos trazem nada. Nós vemos que quanto mais perto nós andarmos do Senhor e quando nós ocupamos a nossa mente de facto com estas coisas, nós vamos estar mais perto do Senhor. Nós vamos perceber de facto qual é a sua vontade. E o Senhor depois ensina-nos. Ele ensina-nos a achar o caminho certo. E muito rapidamente, no Salmo 25, para nós podermos perceber que é mesmo assim, que Deus trabalha assim, no Salmo 25 e no versículo 12, o Senhor diz-nos isso, que quanto mais perto nós estivermos dele, Ele ensina-nos. Salmo 25 e versículo 12, qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Ou seja, quanto mais perto nós estivermos do nosso Deus, quanto mais perto nós estivermos da palavra, Ele vai nos ensinar como devemos escolher o caminho, como nós devemos andar. De uma maneira prática, de uma maneira... muitas das vezes nós quase que menosprezamos o cuidado que o Senhor tem na nossa vida. E pensamos, isto é uma coisa tão simples,
Eu não vou falar com Deus, eu não vou orar acerca deste assunto, porque isto é uma coisa tão simples que eu resolvo tão bem, mas nós não nos podemos esquecer, irmãos, que um prego pequenino pode causar um acidente terrível. Se um carro a alta velocidade pisar num prego, ele pode rebentar um pneu e pode ter um acidente e pode ser, de facto, algo catastrófico. Ou seja, pode haver um prejuízo muito grande. Por isso, nós nunca devemos negligenciar e pensar que as coisas pequeninas, quando o Senhor diz que devemos ir a Ele e devemos falar de todas as coisas, toda a nossa ansiedade deve estar posta às mãos do Senhor. Devemos ir à Sua presença e expor-lhe tudo aquilo que nos vai na nossa mente, aquilo que nos preocupa, é porque é mesmo isso. É porque o Senhor quer se preocupar connosco e Ele agrada-se desta intimidade. É esta intimidade que o Senhor vai nos mostrar e vai nos ensinar. Mas eu só posso aprender se eu estiver predisposto e se eu quiser. O Senhor não obriga ninguém. Se eu quiser, é como eu vou para a escola e se eu estiver atento ao professor, certamente eu vou aprender. Mas posso estar lá, o meu corpo pode estar lá, mas a minha mente pode estar a vaguear no outro lado e eu não quero aprender. Eu vou estar lá, mas não estou a aprender. E o Senhor diz-nos assim, eu ensino-vos como vocês devem andar. E estarei eu disposto a aprender? Esta é a pergunta que fica no ar. Outra coisa muito importante é nós mantermos a nossa mente sóbria. E o apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, ele diz isso a Timóteo. E é uma preocupação, é mesmo uma preocupação. No capítulo 4 e no versículo 5 ele diz: mas tu sê sóbrio em tudo, sofres aflições, faz a obra do evangelista e cumpre o teu ministério. Para nós conseguirmos servir ao nosso Deus desta maneira, nós temos de ter uma mente sóbria. Nós temos de ter uma mente sóbria, certamente toma decisões certas. Porquê? Porque é na base da sobriedade é que nós podemos ser razoáveis. Um indivíduo que não seja sóbrio, uma mente que não seja sóbria, toma decisões precipitadas. E uma decisão precipitada pode nos levar a sofrer consequências graves para o resto da vida. E essa é uma das preocupações também o que o apóstolo Paulo tinha. E ele fala aqui a este jovem, que era Timóteo, um jovem ainda, e ele dizia, ser sóbrio. Para que tu possas cumprir o teu ministério, tu tens de estar sóbrio. E da mesma maneira, no nosso dia-a-dia, as coisas têm que funcionar assim. Eu ter uma mente sóbria para que eu possa, de facto, tomar decisões certas. Uma das coisas que nós vemos também que o Senhor Jesus Cristo, e nós vemos nos Evangelhos, quando nós lemos em Marcos 12:30, quando diz que nós devemos amar o nosso Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso coração, toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, há aqui uma preocupação tremenda, que é o nosso coração. E é do nosso coração que procedem todas as saídas. Então, se nós disciplinarmos a nossa mente, se nós disciplinarmos o nosso coração, certamente tudo aquilo que nós decidirmos, e nós vimos o nosso irmão Alberto logo no início, ele dizer que muitas das vezes somos influenciados, e ele falava até acerca das novelas, de uma maneira prática, somos influenciados por aquilo que nos dão a beber. Agora, se eu tiver uma mente disciplinada, ou seja, eu só bebo se eu quiser, eu só vejo se eu quiser, eu só como se eu quiser, se eu achar que lá está. E se nós vemos o que é que o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses diz, se isso de facto edifica, se isso tem algo que louva o meu Deus, se isso de facto vai engrandecer o meu Deus, então eu vou beber isto, eu vou ver isso. Agora, se isso não edifica, porquê que eu vou perder tempo com isso? Porquê? Vou contaminar a minha mente e vou deixar de estar sóbrio. Eu vou deixar de ter um pensamento livre, vou deixar de tendo um corpo livre, independente, mas vou ter uma mente presa. Vou ter uma mente presa a pensamentos menos bons. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e nunca esquecendo que amar o nosso Deus é uma decisão que nós tomamos na nossa vida. De fazer o quê? De fazer a sua vontade. E a sua vontade passa por estas coisas. E é isso que eu quero. Se é isso que eu quero, eu vou fazer. Então eu vou amar o meu Deus. Eu vou amar o meu Deus e vou obedecer a sua vontade. E a sua vontade é essa, de facto, para que a nossa mente, o nosso pensamento possa estar ligado a Ele constantemente. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e era só o que eu tinha para poder transmitir aos irmãos. E, mais uma vez, é bom nós ouvirmos o nosso irmão Alberto longe e o nosso irmão Carlos, assim como outros irmãos que certamente
por este mundo afora, anunciam a sua palavra. Vamos terminar então e vamos ficar de pé. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós graças te damos, Senhor, porque de facto é maravilhoso, Senhor, quando nós vemos a tua mão operar nas vidas de cada filho teu, Senhor. E sabemos que se nos pusermos nas tuas mãos, se nos deixarmos, Senhor, ser guiados por ti, se deixarmos que tu nos ensines, Senhor, como devemos andar, Pai, certamente iremos colher frutos, Pai. Mas se não o fizermos e se decidirmos andar pela nossa própria vontade, por aquilo pelo projeto que nós estabelecemos para a nossa vida, certamente, Pai, serão obras más, Senhor. Iremos sofrer as consequências. Que tu nos ajudes, Senhor. E obrigado mais uma vez pelo privilégio que é de estarmos aqui, Senhor, como igreja, falarmos contigo no início, Senhor, e levarmos em oração, Senhor, estas preocupações. Mas também, Senhor, te agradecemos por aqueles filhos teus que te servem, Senhor. E mais uma vez te damos graças, Senhor, pelo nosso irmão Alberto, no Brasil, assim como o nosso irmão Benjamin, o nosso irmão Carlos, assim como outros irmãos, Pai, nós te damos graças por filhos teus que decidem, Senhor, servir-te neste ministério, Senhor, e te agradecemos mais uma vez por cada um aqui, sabendo que as lutas não são fáceis, Senhor, mas sabendo que tu és o nosso Deus, e sabendo que és o nosso Deus, o mesmo Deus, Senhor, que cuidou de David naquela hora onde aquele exército enorme, Senhor, recuava perante aquele gigante. David, Senhor, simplesmente com uma funda derrotou um gigante, Senhor, porque os olhos não estavam postos nas circunstâncias, não estavam postos naquele gigante, mas estavam postos em Ti, o Deus dos exércitos, Senhor. E é o mesmo Deus que está connosco, Senhor, e que Tu nos ajudas diariamente e ajuda-nos a ter sempre isto em mente, Senhor, que Tu és um Deus poderoso, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque tantas vezes desistimos e atiramos a toalha para o chão, Senhor, pensando, Senhor, que já não existe esperança, mas existe, Senhor, para qualquer situação. E nós te damos graças porque temos-te a Ti, Senhor. Não é alguém deste mundo, Senhor. És Tu que és o nosso Deus. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. No nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.